Olá, graça e paz. Já estamos há algum tempo estudando o livro de Salmos. O livro de Salmos retrata a experiência daquele que é chamado por Deus para ser um instrumento de Deus. Ele vai ter um relacionamento com Deus, ele vai conhecer a Deus e vai agir em nome de Deus. A maior parte desses salmos foram compostos por Davi. Davi é o maior profeta a respeito do Messias, a respeito do servo do Senhor. E Davi vai mostrar então seu relacionamento, vai colocar em palavras as suas lutas, as suas dificuldades, os seus erros, os seus acertos e as experiências que ele teve com Deus. Ele vai revelar Deus para nós. Então, nós estudamos os últimos domingos algumas dificuldades que Davi teve e depois esse alívio que ele teve em Deus ajudar ele a se recompor, a voltar-se a ter um relacionamento saudável e sadio espiritualmente com Deus. No Salmo 34, nós vemos então que Davi convoca, ele chama a todos para adorarem a Deus e ele dá o seu testemunho, como ele cresceu na graça, no conhecimento de Deus, vindo de um processo de disciplina. Então, além de ele dar testemunho, ele convida a todos nós para ir até os seus escritos, a sua palavra, para ele poder nos ensinar como ter uma vida próspera, isto é, uma vida de continuidade, de sucesso naquilo que Deus quer que você realize. Então, trazendo para nós muita sabedoria. Davi, por ser um instrumento de Deus para governar, para reinar sobre a nação de Israel, e a nação de Israel que foi escolhida por Deus para revelar quem Deus é, com o objetivo de trazer todos os homens de volta para Deus, Davi então vai mostrar para nós que todo aquele que serve a Deus, que é um instrumento para levar a graça, a bondade, o amor de Deus, para restaurar o homem de volta para Deus, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar problemas. O próprio Jesus, quando esteve aqui com os discípulos, nas últimas instruções que ele deu para os discípulos, ele falou que o mundo vai odiar os discípulos, por várias razões. Primeiro, porque odiou o próprio Jesus e porque eles pertencem a Jesus, porque estamos inseridos no mundo que é contra Deus, que não quer a presença de Deus e não quer nada aquilo que se refere à pessoa de Deus. Então Davi vai mostrar no Salmo 35 essa inflação da adversidade. É algo que não cessa. Algumas vezes nós temos lapsos, momentos pequenos de paz, onde parece que deu uma sossegada, mas muitas vezes é os próprios inimigos tentando tramar algo pior ainda, ou buscando ter sucesso para nos trazer o fracasso. Então Davi no versículo 1 ele fala: ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Nesse salmo Davi vai falar muito sobre Deus. O que a composição desse salmo dá a ideia para nós que é um salmo imprecatório. Parece que Davi está desejando mal para essas pessoas. Mas o que Davi faz nesse salmo, ele demonstra para nós, é que diante dessas adversidades injustas, desses inimigos que não cessam, não param de fazer mal, buscar o fracasso de Davi, Davi, com toda a sua autoridade, seu poder, pessoas sob o seu comando, ele não quer punir essas pessoas, não quer revidar, não quer vingar contra essas pessoas, para que ele não se torne iguais a ela. Então Davi tem algo maravilhoso. Ele tem amigos, ele tem sábios, mas a única pessoa que ele pode recorrer e pode clamar e pode derramar o seu coração é a pessoa de Deus. E ele crê na palavra de Deus. Ele sabe que o mal será punido um dia. Ele é um instrumento de pacificação. Davi uniu as 12 tribos. Ele tentou eliminar e acabar com as guerras. Ele tentou unificar a nação com um só lugar de adoração. Mas os homens queriam destruir isso. A maldade quer sempre trazer divisões, calúnias, infamações.
E Davi então está constantemente enfrentando essas dificuldades. E ele então tem um recurso maravilhoso para não se tornar igual a essas pessoas. Ele vai até Deus e clama. Ele confia que a aliança que Deus fez com Abraão, de que Deus abençoaria os que abençoassem os descendentes de Abraão, mas também amaldiçoaria aqueles que fossem contra a descendência de Abraão. Por que Deus faz essa aliança com Abraão? Porque o propósito de Deus é resgatar a humanidade. A partir do momento que Deus escolhe instrumentos iguais a qualquer pessoa, sem privilégio nenhum, e capacita esses instrumentos, orienta esses instrumentos, anda com essas pessoas para os fortalecerem, para que eles entendam a mente de Deus, qualquer grupo ou pessoa que se torne inimigo dessas pessoas não estão se tornando inimigos simplesmente dessas pessoas, desses líderes, desses homens chamados por Deus, do povo chamado por Deus. Mas eles estão se tornando inimigos do próprio Deus. Então Davi, ele entende isso. Toda a diversidade que ele tem, ele sabe que não é simplesmente contra ele. A diversidade vem e provoca desespero, desânimo, ira, provoca todo tipo de sentimento ruim na pessoa de Davi, mas ele procura evitar que o seu coração produza mal contra ele mesmo. Então ele vai até Deus, ele revela a sua fé nas alianças de Deus e coloca diante de Deus. Ele sabe que a destruição, a punição, a disciplina, a condenação que estão sobre os inimigos de Deus vai acontecer um dia. Então, num certo sentido, o que Davi está fazendo, ele, diante dessas adversidades, os adversários esperavam que ele se vingasse, ele tomasse uma providência, estavam preparados para uma guerra. Mas Davi, então, não retorna a isso com atitudes iguais a desses homens. E Davi, então, revela que parece, para essas pessoas, pode ser até um ato de covardia, de medo, de uma pessoa que não tem coragem. Mas ele revela o destino, ele proclama em música qual serão os destinos daquelas pessoas, não que lutam contra Davi, mas aquelas pessoas que combatem os planos, o propósito e o povo de Deus. Então esse salmo está recheado disso. Ele vai mostrar para nós como funciona, como a diversidade ela é inflacionada todo dia. E vai mostrar então como Davi coloca diante de Deus o seu clamor. E sossega em Deus, descansa em Deus, porque ele sabe que Deus um dia vai punir o mal. Se Deus ainda não puniu o mal, tanto nos nossos dias, ou pessoas que são inimigas do povo de Deus, o propósito de Deus é executar a sua longanimidade, mas também trazer esses homens ao arrependimento, trazer esses homens para perto de Deus. Isso aconteceu com várias pessoas na história da humanidade. Um deles foi o próprio apóstolo Paulo, que estava perseguindo e colocando em prisões pessoas que criam em Jesus Cristo. Deus permitiu, com a sua longanimidade, um certo tempo para que Paulo executou esses planos. Mas um dia Jesus Cristo teve um encontro com ele. E ele passou a ser um grande servo de Deus, um instrumento de Deus. Aí, nesse encontro que Jesus Cristo teve, o próprio Jesus falou para o profeta que ia encontrar-se com Paulo, que ele saberia o quanto importa sofrer pelo nome de Deus. Essa é uma coisa automática. A partir do momento que vamos servir a Deus, que somos parte do povo de Deus, a maldade, a perversidade, os adversários vão sempre estar inflacionados. Sempre vão crescer cada dia mais. E vocês sabem que inflação na história de um país, ela destrói, ela divide, ela torna o homem egoísta, ela provoca maldades no próprio ser humano. Vamos então caminhar dentro desse salmo com essa ideia, a inflação da diversidade contra o servo de Deus. Nós temos que estar conscientes disso.
E uma das coisas que Davi vai apresentar em primeiro lugar é que ele estava consciente da existência real de adversários. E ele escreve aqui: ó Senhor, defende-me dos que me acusam. Luta contra os que lutam contra mim. Então, em primeiro lugar, ele clama a Deus, ele vai para Deus e entrega o problema para Deus. Deus, no seu tempo, Davi, ele pede as palavras aqui de Davi é como se ele estivesse pedindo urgência para Deus, mas ele sabe que Deus tem o seu tempo, o seu modo, o seu propósito e os seus objetivos. E Davi fala: põe tua armadura e toma teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Davi, ele quase coloca para Deus, falou: se o Senhor não fizer nada, nem eu vou conseguir. Porque a adversidade, ela está constantemente sendo inflacionada. Ela aumenta a cada dia. Então é um sofrimento que me causa com muita constância. Eu tenho lapsos de sossego. E ele fala: levanta a tua lança, ó Deus, e teu dardo contra aqueles que me perseguem, que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados que procuram me matar, recuem envergonhados que planejam me prejudicar. Esse desejo, esse pedido de Davi, não é por causa da sua pessoa como Davi, mas é a posição e a missão que ele tem, que tem adversários. Então, como rei de Israel, governando a nação de Israel para que seja uma bênção para as outras nações, Davi então está pedindo para que Deus o proteja como rei. Deus ajude ele a cumprir a sua missão, o seu ministério. Não é simplesmente para Davi ser cuidado e bajulado por Deus, protegido por Deus, para que Davi faça o que ele quiser e tenha sossego. Não, é para que Davi cumpra a sua missão para o qual foi chamado. E Davi sabe, para essa missão, sempre vai haver a realidade de adversários, de inimigos. E como eles vão se apresentar? Davi vai escrever para nós aqui que ele não consegue entender, é inexplicável a ação desses homens como se fossem predadores. Eles vão tratar Davi como se fosse um animal. E eles vão agir como animais ferozes ou homens caçadores. Versículo 5. Davi fala: sopra-os para longe, como palha ao vento, porque eles estão perto de mim, então eu preciso que eles vão longe, me dê sossego. E que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Davi menciona essa questão do anjo do Senhor aqui. É uma cristofania, isto é uma manifestação de Jesus no Antigo Testamento. É a manifestação de Jesus pré-encarnado no Antigo Testamento. Então Davi já reconhecia o papel, a existência do Messias, desse servo de Deus que um dia viria para então eliminar o mal da humanidade. Davi vai falar que é inexplicável a ação deles como predadores. Olha o que Davi fala: eu não lhe fiz mal algum, eu não fiz nada de mal contra eles, mas eles me preparam uma armadilha, eles tramam, eles armam, eles colocam assim emboscadas, e sem motivo. Abriram uma cova para me pegar. A história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver inimigos tentando agir como predadores ou agindo como predadores sem o povo de Deus, as pessoas do povo de Deus, fazerem nada errado. Pelo contrário, a conversão, a fidelidade deles a Deus os levou a serem pessoas melhores, exemplares. Mas o ódio dessas pessoas, que é uma coisa inexplicável, os fazem agir como predadores. Então eles querem caçar, eles armam armadilhas, eles fazem um buraco na terra para pegar as pessoas, o povo de Deus, como se fosse uma cova. Versículo 8.
Por causa disso, portanto, Deus, por causa dessa ação deles, que venha sobre eles destruição repentina, sejam pegos na armadilha que me prepararam, sejam destruídos na cova que abriram para mim. Acho que você já ouviu falar sobre a história de Esther. Inexplicavelmente, Amã construiu, alimentou um ódio contra os judeus e fez armadilhas para tanto enganar o rei e levar Mardoqueu, Mordecai, a ser enforcado numa forca. E Deus agindo ali através de Esther e Mordecai, mudou totalmente a situação. E o próprio Mordecai, que alimentou esse ódio irracional, inexplicável, acaba sendo enforcado na própria forca que ele construiu. Então, a nação de Israel, quando soube dessa libertação, aí teve uma guerra, depois eles puderam se defender, e até hoje existe uma festa na nação de Israel celebrando aquele livramento. Um livramento que parecia que não tinha solução. Uma situação muito difícil, que os judeus estavam impactados, estavam desesperados, mas Deus agiu de tal forma que trouxe um livramento, e o próprio inimigo de Deus foi disciplinado pelas próprias armadilhas, foram destruídos pelas próprias armadilhas, pela própria forca. Então Davi escreve aqui: então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu louvarei com todos os ossos do meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata a indefesa, resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? Naum é um profeta que escreve para Nínive, para a Síria. 120 anos antes de Naum vir profetizar, Jonas profetizou. A Síria, Nínive, era um povo sanguinário. A Síria é o império, Nínive era a capital da Síria. Era um povo sanguinário. Um povo que tinha feito muito mal para a nação de Israel. Deus comissiona Jonas, e Jonas, com muita relutância, teve que aprender na marra, teve que obedecer na marra. Ele vai até Nínive e anuncia a mensagem de condenação contra Nínive. Nínive se arrependeu e Nínive foi salva. Os assírios foram salvos, apesar de toda a maldade que fizeram. Passou-se aquela geração, 120 anos depois, essa nova geração estava de novo se levantando e agindo como predador, não somente com a nação de Israel, mas com todos os povos. E Deus então levanta Naum e fala assim: não se levantará a angústia pela segunda vez. O que é? Meu povo não vai sofrer do mesmo jeito que sofreu na época de Jonas. Deus tinha levado a salvação e eles se arrependeram, mas a geração seguinte abandonaram a Deus, não quiseram permanecer com Deus. E agora estão mostrando todo o poder. E aquele fato de Jonas ter pregado e não ter vindo a destruição, para eles, era como se Jonas tivesse sido um mentiroso. E agora eles queriam lucrar com essa covardia aparente da nação de Israel, com essa ideia de que Deus realmente não existisse, Deus não era poderoso como a nação de Israel falava. Então, por causa disso, Naum chega tanto para a nação de Israel, como também para a nação de Judá, como também a Síria, dizendo: não se levantará a angústia pela segunda vez. E a ideia de Naum é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a consequência dessa ideia que Naum proclama para o povo assírio é: se Deus é contra nós, quem será por nós? O que Davi está falando nesses últimos versículos é isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Algumas vezes Deus permite, na maior parte das vezes Deus permite,
que os adversários têm um aparente sucesso contra nós. Mas vai chegar um momento em que Deus vai mostrar que Ele é conosco. E quem poderá sobreviver o fato de Deus ser contra essas pessoas? Por isso que Davi escreve: Senhor, quem se compara a ti? Pode alguém que insiste em não se arrepender e não pedir perdão a Deus sobreviver sobre a ira de Deus? Ninguém. E Deus não se esforça, Ele não sofre para vingar o mal. Ele reservou o dia da sua ira, mas até lá Ele quer que os homens se arrependem, deixem esse comportamento mal, porque um dia estarão diante dele e quem se compara a Ele? Por isso que a própria Bíblia fala que naquele encontro, na prestação de contas, até os incrédulos, aqueles que vão ser destinados ao inferno, vão se dobrar diante de Deus e vão confessar Jesus como Senhor. Não para salvação, mas vão se dobrar diante da majestade de Deus, porque o que Davi fala aqui: quem se compara a ti? Não há ninguém. Então o que Davi está falando? Que loucura é essa? Agir com tanta maldade. Que loucura é essa? Continuar tendo um comportamento que é contra Deus. Se Deus não poupou nem o seu próprio filho para trazer salvação, como que nós ainda, o ser humano pode ainda lutar contra Deus? Essa é a maior loucura, é aquilo que Cristo falou para o apóstolo Paulo: você está dando murro em ponta de faca. Mude o seu comportamento agora. E Paulo mudou. E ele descobriu esse grande Deus, o Senhor Jesus, como o anjo do Senhor, o Salvador. Então, nesse texto aqui, Davi mostra essa inexplicável ação dos homens, dos adversários, como predadores. Por que fazem isso? Porque Davi não tinha feito mal nenhum e eles estão retribuindo, eles estão preparando uma armadilha para Davi. Algumas vezes eu e você talvez já passamos por situação assim, em que você faz o bem para uma pessoa, ajuda a pessoa e de repente, de forma inexplicável, a pessoa está criando armadilha, está querendo colocar você dentro de uma cova, procurando o seu mal. Davi também continua essa ideia agora explorando de que não somente não fez o mal nenhum, você não prejudicou a pessoa, não tem razão, é inexplicável ele agir daquele jeito, mas Davi coloca um passo além. Ele fala da surpreendente ingratidão injusta. Quando você fez o bem, mas recebeu o mal. Ele fala no versículo 11, testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. É interessante que esses textos aqui, quando a gente olha para a vida de Jesus, parece que eles se encaixam perfeitamente em tudo o que aconteceu com Jesus. E o próprio Jesus falou: o mundo vai odiar porque odiou a mim primeiro. Davi fala assim: eles pagam o bem com o mal. Estou desesperado. Por quê? Quando você faz um bem, você pensa que você tem amigos, que agora você pode andar tranquilo, pode ir na casa, pode conversar, pode compartilhar, você pode rir junto. Agora, se você fez o bem para uma pessoa e essa pessoa está fazendo mal, então você não tem com quem contar. E cada vez essas pessoas podem estar do seu lado ali, você começa a desconfiar de todo mundo. É o que Davi fala: eu estou desesperado. Isso provoca no ser humano um desespero, um sentimento de solidão, de ninguém pode merecer a sua confiança. Davi explica então como foi esse relacionamento com essas pessoas que agora são testemunhas maldosas e eles estão pagando o bem com o mal. Davi fala assim: quando eles ficavam doentes, eu lamentava. Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Que coisa estranha aqui. Davi fala que quando eles ficavam doentes, Davi ficava triste, lamentava: puxa,
Que coisa triste, né? Se preocupava com eles, se preocupava com as tragédias deles, até talvez usasse recursos do governo para os ajudar, para trazer um alívio para eles. E Davi fala que eles, espiritualmente, ele se humilhava e fazia até jejuns, deixava de comer por eles, para que Deus os ajudasse. Não somente Davi os ajudou, mas também intercedia por eles, levavam eles em oração para Deus. Mas Davi fala assim, mas minhas orações não eram respondidas. O que será que Davi está falando aqui? Será que esse conhecimento onisciente de Deus sobre o coração do ser humano, apesar de Davi estar intercedendo, Deus conhecia o coração desses homens. Então, apesar de Davi estar sendo piedoso e clamando por eles, o próprio Deus não atendia a oração de Davi, porque conhecia o coração desses homens. Davi fala assim, como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia. Davi os considerava como pessoas íntimas da própria família, como se lamentasse pela minha própria mãe. Essa era a preocupação de Davi por eles. Mas agora em minha aflição, eles se alegram, eles têm prazer em ver problemas, Davi em problemas, Davi em dificuldades. Eles triunfantes juntam-se contra mim. Então, qualquer momento que Davi passasse uma luta, uma adversidade, eles se juntavam e como se fossem triunfantes, eles se alegravam nas dificuldades de Davi. Pessoas que nem conheço, as pessoas que Davi conhecia, ele fez o bem, intercedeu por eles e eles agiram de forma ingrata. Mas Davi fala assim, pessoas também que nem conheço me atacam. Agridem-me sem cessar. O que eu fiz? Zombam de mim e me insultam. Rosnam e me mostram os dentes. Essa ira descontrolada, irracional e sem razão. E Davi então coloca diante do Senhor. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões, então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. O desespero muitas vezes leva-nos a pedir urgência para Deus. Mas Davi mostra aqui que ele não tomou nenhuma atitude. Ele está lutando contra si mesmo. Ele não deixa que o poder que ele tem, a autoridade que ele tem, levasse ele a tomar uma ação que fosse no lugar de Deus. Por isso, apesar dessa oração ser assim, mostrando para Deus, parece que Deus está não tomando providências, não está ciente, só está olhando. Davi fala, eu espero no Senhor. Eu vou levar esse problema para o Senhor e é o Senhor que vai cuidar disso. Davi também fala que essas pessoas, esses inimigos, os adversários, eles visam promover as divisões e guerras. Davi lutava para que a nação de Israel fosse uma só nação. Quando ele conseguiu isso, as tribos viviam em guerras, quando ele conseguiu unificar a nação de Israel, conseguiu fazer com que a nação de Israel só tivesse um lugar de adoração, todas as vezes que tinha uma festa lá do seu palácio, ele ficava olhando as pessoas vindo para Jerusalém, se abraçando, antes inimigos, agora se abraçando, tendo convivência, comendo junto, as crianças brincando junto. Então Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esses são valores que Jesus Cristo quer promover. A unidade do povo de Deus é algo que Deus zela, é algo que Deus investe. E Ele odeia qualquer pessoa que age para trazer divisão ou guerra. Davi fala no versículo 19, não permita que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixe que me despreze os que me odeiam sem razão. Davi como rei.
não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Eles querem só buscar um meio de provocar divisões e guerras. Eles gritam: agora o pegamos. Nós o vimos com os nossos próprios olhos. Então eles sempre estão planejando e agora, em determinado momento, eles riem alto, porque acham que conseguiram o seu intento, provocar uma divisão, jogar o povo contra Davi, o povo contra o povo, para que pudesse então aí executar os seus planos. Davi fala então no versículo 22, viste tudo isso, Senhor? Não permaneças calado, Senhor, e não me abandones agora, pelo fato de ser rei. Desperta, levante-te para fazer justiça, defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor, meu Deus, conforme a tua justiça. Não permitas que meus inimigos riem às minhas custas. O rir às custas aqui é que Deus não permita que essas pessoas tenham sucesso em destruir o povo de Deus. É para isso que Davi existia. A preocupação de Davi não é uma preocupação tão pessoal. A preocupação é com os planos, propósitos de povo de Deus e com a palavra de Deus. Davi sabia que o pecado ele é muito rápido, ele pum, e ele já causa um problema grave. Destrói a unidade, destrói a harmonia, ele causa intriga, causa tristeza. Para você recuperar isso, demora muito tempo. Muitas vezes, uma geração que sofre o efeito do pecado, ela nunca vai conseguir de volta ter aquela harmonia que tinha antes. Vai ser necessário uma outra geração. As marcas e as cicatrizes ficam. Aquilo que existia antes nunca mais será restaurado. Mesmo que seja restaurado, haverá sempre uma tristeza na ponta, na lembrança. Davi, ele fala também que a inflação da adversidade, ela tem prazer, ela se exulta com a desgraça. A alegria em não ver o povo unido como Davi enxergava. A alegria não é ver paz, mas a alegria dos adversários é se exultar com a desgraça do próximo, com o sofrimento, com a queda, com algum problema que a outra pessoa está passando. Davi fala no versículo 25, não deixes, ó Senhor, que digam, conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Isto é, pessoas oportunistas que ficam aguardando qualquer coisinha, qualquer fraquejo, qualquer situação que você se torne frágil. E aí então a pessoa sobe em cima de você para dar o golpe final. Davi fala, sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre, grande é o Senhor, que se agrade de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e louvarei o dia todo. E te louvarei por todo sempre. Davi está anunciando para essas pessoas que o objetivo de vida é conquistar poder através da desgraça dos outros. Pessoas que não reconhecem a respeito da missão do povo de Deus. E sempre sentem inveja e tentam destruir a harmonia, se infiltram para trazer muitas vezes heresia, falsos ensinos, para ver as guerras e a desunião do povo de Deus. Davi, ele confia que Deus está por trás, está cuidando. Mesmo que ele sofra, mesmo que ele fique desesperado, desalentado, ele entrega para Deus esses problemas e espera que Deus vai tomar uma providência. E ele anuncia que pessoas que fazem desse jeito podem ter o sucesso até um certo tempo. Mas a desgraça que virá sobre eles não será Davi, será o próprio Deus. Mesmo que Davi nunca faça nenhum mal contra eles, mas um dia eles vão ter que prestar contas para o próprio Deus, porque lutaram contra o povo, os propósitos e a palavra de Deus. E tentar evitar
com que aqueles que são chamados por Deus pudessem servir a Deus e fazendo com que os planos dele pudessem ser realizados. Dura coisa é cair nas mãos do Senhor. O que Davi está fazendo aqui é um grande favor para essas pessoas. Primeiro, ele não está se vingando, e em segundo, ele está mostrando para eles, relembrando a eles, o perigo que eles estão correndo, porque eles estão lutando contra Deus. O que nós vimos hoje é a infração da adversidade contra os servos de Deus. E algumas frases aqui que a gente poderia encerrar esse estudo. Fique atento ao sofrimento dos outros. Essas pessoas que Davi menciona, eles estavam atentos, eles estavam de olho, mas para aproveitar como oportunismo para fazer o mal. Nós também devemos ficar atentos ao sofrimento dos outros, mas não devemos nos alegrar com o sofrimento dos outros. E nós devemos então ser bênção quando os outros sofrem. Deus nos deu recursos, talentos e tesouros para que pudéssemos abençoar outras pessoas. Como é bom, como é agradável quando alguém está com necessidade e sem ninguém falar nada, somente porque a pessoa ouviu de longe a dificuldade que a pessoa está falando, a pessoa não julga, não quer saber as razões e vai de forma até secreta ou até se une a outras pessoas para abençoar, para socorrer, para fortalecer. Algumas vezes nós pensamos que estamos, no caso assim de uma contribuição financeira, estamos apenas aliviando a necessidade financeira da pessoa. Não. É muito mais. Nós estamos fortalecendo a fé dessa pessoa. Nós estamos amparando essa pessoa para que ela tenha um alívio e consiga continuar servindo ao Senhor. E nós estamos abrindo portas para que Deus nos ajude também. O próprio Paulo, ele falou lá no livro de Atos que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando somos favoráveis ao povo de Deus, à palavra de Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, e de forma sem procurar nos exaltar, com alegria, com abundância, buscando aliviar o sofrimento de outras pessoas, principalmente que pertencem ao povo de Deus, nós estamos fazendo um bem para nós mesmos. Virá alegria e Deus vai cuidar de nós. Deus será em nosso favor. Quando agimos de forma contrária, Deus será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem poderá ser por nós? Não há ninguém que poderá nos socorrer se agirmos de forma adversária a Deus. Então, uma das coisas que a gente tem que nos alertar e verificar sempre é a respeito do nosso pecado. Quando nós vimos a respeito do povo de Deus, de pessoas que estão em sofrimento, estão em dificuldades, como meu coração age? Como a minha mente, quais os pensamentos que passam pela minha mão? Quais são as atitudes? Quando eu converso com outras pessoas a respeito do sofrimento de outras pessoas, o que eu falo? Eu me alegro? Eu julgo? Eu tento criar uma situação mais difícil ainda para as pessoas? Então eu tenho que ficar muito atento com esse coração pecaminoso que eu tenho, para não me tornar um adversário do povo de Deus, dos propósitos de Deus. Então, por outro lado, eu devo ficar preparado contra as forças do mal. Por ser povo de Deus, por ter um chamado, por sermos instrumentos de Deus, alguns de nós sermos líderes do povo de Deus, nós devemos ficar muito preparados contra as forças do mal. Não desista, persevere, fique firme, clame a Deus, coloque para Deus o que está acontecendo. E como Davi, não haja, não deixe o seu coração agir
conforme os seus desejos. Faça a vontade de Deus, descanse em Deus, deixe com que Ele resolva o problema. Por quê? Porque Deus é incomparável. Ele é maravilhoso da forma com que Ele age e Ele resolve os problemas. A igreja primitiva estava orando para Deus, provavelmente estava orando para Deus eliminar o apóstolo Paulo. Acabar com aquele obstáculo, aquele terror que Paulo estava colocando nas igrejas. E Deus eliminou o apóstolo Paulo. Trouxe ele para ser um instrumento nas mãos dele. Então Deus é incomparável. A primeira oração que temos que fazer com os nossos inimigos é para que Deus converta o coração deles. E Deus é invencível. Ele é irresistível. Ninguém poderá se armar de tal forma que consiga vencer a Deus. Essa consciência nós temos que ter. Não dá para lutar com Deus. É covardia. É a maior burrice do ser humano. E como nós vemos hoje a nossa sociedade lutando contra Deus, guerreando, tentando eliminar o povo de Deus. E a história, a consumação da história, é esse projeto que a humanidade tem. Eliminar a Deus, eliminar tudo aquilo relacionado a Deus. Uma das formas é adulterando, é se infiltrando e mudando, destruindo todos os valores, todos os princípios da igreja e do povo de Deus. A outra forma é destruir moralmente e espiritualmente todas aquelas pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus. Vamos perseverar, não vamos agir do jeito que eles querem que nós façamos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus sonde o seu coração para ver se você está dando brechas, ou para se vingar, ou também para ter prazer na desgraça, no sofrimento de pessoas do povo de Deus. Que Deus te ajude, que possamos continuar firmes, perseverantes e entregando para Deus todo o nosso desespero, toda a nossa angústia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essas palavras de Davi, que são consoladoras, porque nós temos um Deus que fez uma aliança conosco. Então, que nós possamos segurar o nosso coração para não tomarmos providência com as nossas próprias mãos e que nós possamos confiar plenamente no Senhor. Senhor, se pessoas ainda agem de forma rebelde, de forma ofensiva contra pessoas do teu povo, contra o próprio povo de Deus, que o Senhor leve salvação, que possamos dar com nossa vida, com nosso testemunho, falar da salvação que encontramos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que oramos, ó Pai. Amém. Até o próximo encontro, que Deus o abençoe.